João Cantiga Esteves e Rui Moreira de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. João Cantiga Esteves, começo por si. Vítor Gaspar esteve hoje no Parlamento a fazer uma avaliação daquilo que tem sido o ajustamento de Portugal. O Governo, nesta altura, tem razões para estar satisfeito com aquilo que foi conseguido e com o estado da economia portuguesa? Sim, podemos dizer que o balanço apresenta realmente traços positivos e, de alguma forma, parece mostrar que estamos, enfim, a seguir com alguma proximidade o guião que temos para cumprir e para desempenhar, naturalmente imposto pelas instituições internacionais. Desse ponto de vista, nas avaliações que já tivemos até ao momento, revela-se que as coisas estão mais ou menos a dar cumprimento. O empenho e a determinação que tem existido parece começar a dar alguns frutos. Agora, temos também que ser muito, muito claros que estamos num início, ou seja, há muito para fazer, a tarefa é bastante árdua e bastante difícil, de maneira que, enfim, temos que ir observando. E onde é que está aqui o principal ponto de pressão, digamos? É o desemprego, que já está com números que superam aquilo que evidentemente, se esperava. ou seja, do meu ponto de vista, há várias etapas que têm de ser cumpridas. Eu entendo que esta etapa que está a ser percorrida tem que ser cumprida. Seria bom, lá está, se pudéssemos em simultâneo tratar já de muitas outras frentes, mas não é assim. Portanto, temos que ir completando algumas etapas e penso que, sobretudo, neste momento, o que é importante é sentir-se, e eventualmente começa a acontecer isso, que há um rumo, que há um plano, e esse plano é para ser cumprido. Porque, infelizmente, por vezes no passado, primeiro, por vezes havia divergência entre o que se dizia e o que se fazia, e segundo, à primeira dificuldade, invertimos o rumo. Portanto, julgo que neste momento este plano que foi traçado, que foi definido, aliás, convém lembrar, aprovado, nomeadamente pela grande generalidade dos agentes políticos, partidos políticos, portanto, é um plano que deve ser seguido e não começarmos a menor dificuldade a alterar. Claro que o grande problema desta crise atualmente é claramente o desemprego e os seus efeitos, e esse é um problema, sem dúvida nenhuma, grave, mas lá está. Eu julgo que quando tivermos que atacar mais a componente do crescimento económico, quando tivermos condições para também poder olhar um pouquinho mais para a criação de emprego, essas vertentes têm que ser diferentes do passado. Tem que ter um caráter de estabilidade, um caráter de sustentabilidade que não tivemos no passado. Repare, nós no passado já tentamos apagar fogos com muito mau resultado. Ou seja, tirar dinheiro para a economia e as coisas não resultam. Porquê? Porque os efeitos eram efêmeros. E, portanto, essa é a estratégia. Exatamente, isso é estratégia e efêmeros, quer dizer, resultam naquele momento e depois desaparecem. Portanto, é isso que não pode voltar a acontecer. Isto é, quando nós tivermos a economia mais saudável, um reequilíbrio melhor entre os próprios setores públicos e privados, uma abertura de iniciativa também, nomeadamente ao setor privado, que esse crescimento económico, que essa criação de emprego, seja essa sim sustentável, robusta e para continuar. Não ser apenas um apagar de fogos. Portanto, nesse sentido, eu acho que é de salientar, digamos, o esforço de não fugir muito do plano, e aqui também temos que reconhecer que o Ministério das Finanças é a cara visível deste plano, deste projeto, e, portanto, enfim, também temos que perceber e aquilo que está a acontecer. Portanto, enfim, e não há margem também para Portugal fugir deste rumo, se olharmos, mesmo se virmos as declarações de Olli Rehn hoje e nos últimos dias tem sido que não há margem para flexibilizar. O caminho é muito, muito estreito. E não há porque, eventualmente, comprometeríamos aquele que eu também considero ser o grande objetivo essencial, que é, efetivamente, uma outra forma de estar, de certa forma, um outro modelo económico, novamente mais reequilibrado em termos de setor público e setor privado, abrir espaço, nomeadamente também para o investimento estrangeiro. Se quisermos, há aqui uma síntese, aquela redução famosa dos custos de contexto, no sentido de criar, efetivamente, um bom ambiente para o investimento sólido, robusto, que permita, lá está, um crescimento duradouro e não apenas efêmero, como muitas vezes aconteceu no passado. Não é? Rui, mas nesta questão de flexibilizar, se olharmos para o caso de Espanha, que ainda esta semana conseguiu aqui flexibilizar precisamente as metas para 2012, Portugal está numa situação muito diferente de Espanha, numa tentativa, tendo em conta, obviamente, que está sob um plano de ajuda, e Espanha não. Espanha está a seguir um caminho mais racional, ao tentar ter aqui metas mais flexíveis, pelo menos para este ano. Boa noite, Rubem. A pergunta é interessante e é importante enquadrá-la. Primeiro, o Primeiro-Ministro Rajoy anunciou isso, fez ontem 8 dias, e a Comissão Europeia ainda não respondeu.
O que disse é que o acordo está feito e então é preciso, digamos, ajustar. E o ajustamento que é feito não é o 5,5% que sugeriu a Espanha, é menos 0,5%, que significa coisa como 10 mil milhões, para termos ideia dos números que estamos a comparar. Segundo lugar, o governo espanhol teve eleições e tomou posse em finais de dezembro, janeiro. Portanto, herdou aquilo que já vinha indiciado no anterior. E em todos os países, em regra, quando há mudança de sistema político, ou de regime político, aliás, não é de sistema, há sempre quem chega ao governo que identifica os chamados buracos piores que o que estava previsto. Aconteceu em Portugal, nós dissemos, e foi aceito, portanto é preciso enquadrar isso. Espanha também indicou, e ainda não foi aceito digamos, pela Comissão Europeia. Nomeadamente, digamos, o Oliver Rehn, que anunciou que não tinha aceito. Houve palavras da parte de Sarkozy hoje e ontem do presidente, o português, Durão Barroso, que disse que temos que analisar os números. Este é um aspecto introduzido. Mas houve alguma abertura nesta última reunião do Ecofin? Mas a abertura é uma coisa, mas também foi dito que tem que cumprir a regra, senão tem que ser multado. Isso foi o que eu disse, que são as regras do jogo. E o que não caiu muito bem foi que isto foi dito depois da assinatura do acordo. Portanto, se eu tivesse feito eventualmente em qualquer momento, menos naquele momento, poderia ter sido mais feliz. Agora, ele fez isso, o gesto foi, digamos, feito no dia em que tinha anunciado o acordo. Quer dizer, ele foi um herói, só que o herói tem custos. Porque os outros perguntam, então, eu se cumprir sou penalizado? Porque estas questões é preciso encontrar o timing e o lugar certo de saber negociar, que é isso que chama-se bom senso. Finalmente, Espanha não está sobre um acordo de financiamento que nós estamos, ou seja, nós não temos o chamado mercado a financiar a emissão de dívida soberana. Espanha não. Espanha está a ir ao mercado financiar-se. Portanto, tem alguma liberdade para atuar. O mercado compra ou não compra, feito. Mas as consequências da atitude já se fizeram sentir. O custo do financiamento da emissão de dívida espanhola estava abaixo da emissão de dívida italiana. E desde a terça-feira passada, e ele infletiu. Ele não parou mais de aumentar esse custo. Basta dizer que Itália financiou-se ontem qualquer coisa como 8 mil milhões e financiou-se a 4,26, quando há um mês estava-se a financiar a 6,5. Ou seja, Mário Monti, devido a ter atitudes politicamente diferentes, digamos, está a ter uma reação da parte do mercado significativamente diferente. Tem mostrado precisamente essa intenção de manter um rumo, não é? O rumo das medidas de consolidação e as medidas de a diferença entre estratégia e tática, não é? A estratégia é definir a médio e longo prazo. E a médio e longo prazo ninguém duvida que o que está a ser feito por Portugal, se for cumprido, que vai ser bom. A curto prazo há as consequências. Mas a questão que se coloca é se nós queremos ser pais do futuro ou filhos do passado. E esta é que é a questão que temos que pensar a mais longo prazo. Mas é preciso ter atenção também ao presente e os parceiros sociais hoje alertaram para as dificuldades que as empresas estão a viver no presente. Temos tido o Governo muito atento ao facto de arrumar a casa. Falta essa parte, precisamente, de estimular o crescimento, apoiar as empresas. Roberto, são suas as palavras. Arrumar a casa. Se a casa não estiver arrumada, é um caos. O primeiro passo é arrumar a casa e que não haja precipitação, porque tudo estava no lugar menos correto. As pessoas, nós não vamos mudar os portugueses. Os portugueses estão cá, somos melhores, o Real Madrid está a ganhar 3-0, o Sporting ganhou, são os portugueses que são. Agora temos que ter, de facto, uma estratégia correta e dar tempo ao tempo. Dar tempo ao tempo. Se ela estiver arrumada, se eu souber onde é que está a cozinha, eu vou encontrar comida. Se eu souber onde está a cozinha, nenhuma divisão da casa me serve. Porque eu quero é ir à cozinha. E é muito relevante que a cozinha esteja preparada. E repara que a cozinha é um lugar, por exemplo da casa, a cozinha é o lugar mais relevante da casa e é aquele que menos é visto. Mas que ela tem que servir a comida no tempo certo, com a qualidade correta, para que quando fizer falta, ele chegue à mesa e sirva, digamos, quem deve ser servido.
Portanto, é isso que deve acontecer. Vai haver gritos, vai haver sofridão, vai haver, mas se a estratégia estiver correta e se for cumprida, então os nossos filhos, como há bocado disse, vamos ser pais do futuro e não pensar como filhos do passado. João Cantiga Esteves, e na tentativa de convencer os mercados, de conquistar aqui alguma confiança, o Governo sofreu um abalo com estes casos recentes, este episódio da energia, também a questão da luz ao ponto. Isso são pontos que preocupam os mercados? Ou... São sinais e, claramente, alguns deles não são positivos. Agora, eu julgo que isso nos alerta também para um aspecto muito importante nesta trajetória que estamos a fazer, que é, digamos, a qualidade da gestão pública, a relação e a transparência que a gestão pública deve ter. Isto é, nós sabemos que ainda hoje há, de facto, muitas deficiências, muitos problemas, muitas questões que, para além da substância e, naturalmente, dos dinheiros, dos financiamentos, etc., há uma forma de gerir do Estado que, de facto, ainda há muito a fazer e a melhorar. Realmente toca em alguns pontos que acabam por mexer nesse aspecto. Eu penso que aqui é preciso melhorar também desse ponto de vista, as coisas serem muito mais rigorosas, muito mais transparentes, haver uma outra postura, nomeadamente da gestão coletiva de tudo isto. Por exemplo, alguns exemplos que estão em cima da mesa e que são preocupantes. Por exemplo, a questão das freguesias, digamos, a postura, quer dizer, as reclamações, as reivindicações. E quem diz as freguesias diz muitas das coisas que temos no nosso país. De facto, percebe-se que mexer nisto é muito complicado. Percebe-se que a dificuldade em tocar em vários aspectos do nosso coletivo é muito difícil. E, portanto, mesmo há reações. No setor empresarial do Estado, nesta questão das exceções, vê-se que há aqui ainda algumas dificuldades em passar a mensagem. Belíssimo exemplo, quer dizer, de facto percebe-se que, por um lado, enfim, naturalmente que há um espaço para o setor privado, para o setor público, mas a componente do setor público temos que, de facto, ser muito mais rigorosos e transparentes. Isto é, ou são públicos, assumidamente, e naturalmente que terão que partilhar, como todos os outros, daquilo que está a ser pedido, na verdade, ou então realmente temos que tomar outras decisões, eventualmente, e ver se mantemos ou não algumas dessas situações em termos do próprio universo público e do Estado. E aquilo que eu acho é que ainda há uma relação estranha, nomeadamente de agentes diversos ligados ao Estado, face ao próprio Estado, a reivindicação e mais isto e mais aquilo. Por vezes fica a ideia que ainda não interiorizamos completamente alguns desses aspectos. E, de facto, toca em umas áreas. E vemos quando os exemplos que tocou, de facto, esta área energética é uma área que ainda precisa realmente ser trabalhada. Precisamos perceber melhor exatamente como é que aquilo está a funcionar, nomeadamente setores que são as chamadas utilities anglo-saxónicas, que naturalmente há um papel importante e há uma regulação que tem que funcionar. Portanto, o caso, novamente, das regiões, das autarquias, quer dizer, nós vemos discursos públicos que, por vezes, não parecem em sintonia, primeiro, com a gravidade da situação e, segundo, com aquele país novo que nós queremos e temos que ter. Ou seja, nós temos que aproveitar este processo, temos que aproveitar, digamos assim, estas ajudas, que também temos que, é o que são, para, primeiro, flexibilizar tudo isto, arranjarmos uma economia e um Estado muito mais ágil, capaz de responder à enorme variabilidade que nos acontece todos os dias, e ao mesmo tempo termos uma vida nova, digamos assim, um país novo também do ponto de vista da governação, da transparência com os cidadãos, perceber como é que é e o que é que cabe a cada um deles. E aí realmente eu penso que já há muita tarefa a fazer. Esta questão da energia não mostrou que é difícil, de facto, passar das intenções à prática, que há aqui uma série de... Mas temos que conseguir, ou seja, nós temos que perceber... poderes instalados, digamos. Nós temos que perceber que temos um coletivo, naturalmente com interesses estratégicos, e, portanto, vamos ter que melhorar em todo o lado. Mais uma vez, chamo o conceito há pouco, os custos de contexto que passam. E, evidentemente, quando isto chega ao exterior, aos ditos mercados, pronto, admito que são coisas relativamente, apesar de tudo, talvez não da máxima relevância, mas toco neste aspecto, que é como é que a coisa pública é gerida, como é que podemos melhorar, se quisermos, optimizar, digamos assim, os recursos. Sobretudo numa altura em que os recursos são muito escassos. E não podemos falhar, não é? E não podemos falhar. Portanto, efetivamente, seria bom
que, digamos, este coletivo, e em particular naquilo que cruza mais com a gestão pública, também melhore na transparência, na própria comunicação. Eu acho que há aqui coisas que devem ser muito melhor comunicadas. Por exemplo, há pouco falou a questão do setor empresarial do Estado e a questão dos salários, etc. Ora, se calhar, então, as regras deviam ser diferentes. Não me repugnaria que tivéssemos mais um critério de objetivos do que leis relativamente cegas. Quer dizer assim, nós precisamos deste objetivo. Agora, eventualmente, se tem mais do que um modelo para conseguir o mesmo, muito bem, haver receptividade para isso. Mas isto tinha que ser explicado e tinha que ser dada essa abertura. Porque neste momento, enfim, seja qual for a palavra... Para não parecer que o tratamento fosse exatamente, diferenciado. Exceções ou adaptações, ou o que quisermos chamar, neste momento não cai bem. Nós estamos todos, obviamente, num ambiente já pesado, cada um a tentar lidar com as suas próprias dificuldades, que realmente saltar a ideia de haver vários modelos, várias exceções, não cai bem. E então, repito, então teríamos que ter um modelo inicial mais bem explicado e onde, eventualmente, fosse dado responsabilidade aos gestores. Os gestores, façam favor, têm que atingir este objetivo. E, sobretudo, algumas empresas, como é claramente aquela mais que se falou mais, que é o caso da TAP, enfim, que temos que perceber que também deu o seu contributo para a situação difícil que o país atravessa. Enfim, foi uma empresa com várias décadas de um histórico que, enfim, que sabemos que não foi o mais favorável. Portanto, enfim, acho que a qualidade da gestão também é muito importante. Haver outra relação na forma de abordar o nosso coletivo, de gerirmos os nossos dinheiros e a própria comunicação com os cidadãos. Não é? E aqui a questão das privatizações, Rui, pode servir para se enfocar aqui algumas exceções. Tivemos essa questão da TAP, nesta questão da energia também se falou da possibilidade de toda esta alteração das regras poder prejudicar a privatização da EDP. Esta questão das privatizações pode ser aqui usada como argumento? De facto, uma dificuldade em refletir. Primeiro, quem estava a comprar, o que é que estava a comprar e se sabia ou não sabia o que estava a comprar. E o que é que tinha interesse, se era mais ou menos, na altura, mais 1.000 ou menos 1.000 milhões. Outra coisa é médio e longo prazo, digamos. Uma coisa foi a liquidez que entrou, outra coisa é os custos de contexto que bem referiu, que vão ficar. Mas pegando, o aspecto, vou pegar na comunicação, mas agora para não deixar aqui a questão, e o aspecto dos pormenores da privatização já é residual. Pode haver várias empresas, mas em valor económico, que a EDP tinha um valor económico grande, porque é preciso ver que há diferença entre o financeiro e o económico. O financeiro é a fotografia, o económico é a economia. O financeiro é a entrada de capital que se revelou 2, 3, 4 mil milhões. O económico é o custo que vai ter na economia a curto, a médio e a longo prazo, que são os custos de contexto, os custos que de facto aumentam a competitividade ou que reduzem a competitividade. E por isso são diferentes. Agora, o que é em jogo, de resto, nomeadamente com a TAP em particular, é fundamentalmente mais financeiro, porque no fundo aquilo é de problema de tesouraria, e pode ser também estratégico, que é perder o hub, ou não perder o hub, de relativamente à África e relativamente à América Latina. Portanto, aqui pode haver, e aí é preciso, mais uma vez, que haja uma reflexão profunda e serenidade na opção. Porque pode não ser tão interessante aquela chamada... O encaixe financeiro, mas é relevante encontrar parceiros, nomeadamente brasileiros e do espaço lusófono, moçambicanos e angolanos. E moçambicanos. Eu repito moçambicanos porque o Índico é fundamental para a próxima década. Mas pegando na questão, se me dá licença, claro, Rubén, da comunicação que bem aqui foi introduzido, hoje houve um projeto que eu acho que vale a pena apresentar, que foi sugerido pela sociedade civil, que é o Portugal Economy Probe. O Portugal Economy Probe foi apresentado hoje de manhã na Culturgest, eu não sei se há hipótese de imagem de... Um pouco mais acima, Rui. Televisão. Sim, senhor. Eu assim, passo a palavra da questão. O que é que acontece? Isto foi promovido pelo professor Miguel T. de Marques, foi hoje apresentado, que é um conjunto que junta 3 fundações, a Portugal... a Fundação do Oriente, a Fundação Luso-Americana e a Gulbenkian. Depois 2 bancos, o Banco Espírito Santo e a Caixa de Depósitos e, finalmente, a Associação Portuguesa de Bancos. E o que é que eles querem fazer? Qual é que é a intenção? A intenção é promover informação teórico-económica, sem opinião, dados, em inglês. Porque uma das grandes dificuldades que nós temos é a capacidade de comunicação não interna, mas externa. Ou seja, como é que lá fora nos veem. E, sabendo nós que temos uma taxa de poupança de 10% portuguesa, então implica que são não portugueses que nos estão a emprestar dinheiro. E, para emprestar dinheiro, convém conhecer-nos.
E, no fundo, este instrumento que tem duas funções, duas valências relevantes. A primeira é a capacidade de identificar e agregar informação. No fundo, era aquilo que estava a dizer o professor. A segunda, que é muito importante, é que, pela primeira vez, junta a sociedade civil, encontra parceiros que são concorrentes e com uma grande dificuldade de comunicação e de coordenação e integração. Eu falo porque estou envolvido nestes processos, né? E pela primeira vez eles conseguem se promover. Isto já mostra uma nova atitude. Isto já mostra que mais que nós podemos não ter capacidade de enfrentar as coisas, de mudar, mas se nós não tentarmos mudar, nunca vai ser mudado. E aqui já é um pequeno exemplo daquilo que é feito. Porque, sobre este assunto da comunicação, pegando também, concluir, não sei se deu nota, na revista The Economist, a semana passada, eu já revelei isto há 8 dias, porque foi no dia que eu tinha lido, há um artigo, 2 páginas sobre Portugal, na revista The Economist, ver a importância que isto tem. E eles identificam 4 pontos relevantes sobre Portugal. 5. Primeiro, a nossa serenidade, ou seja, comparando com Espanha, com a Grécia e mesmo com a Espanha, nós não estamos... Em termos de tensões sociais. Tensão social. A segunda, o governo está feito por tecnocratas, ou seja, a palavra político está a ficar mal vista. Vai haver Mário Monti em Itália, não é? E Papademos na Grécia. A segunda, relevam que Portugal, o maior aumento que teve na formação foi em advogados, achei piada. Na década de 2000, aumentámos 48% o número de advogados. E repare como é que está a nossa justiça. A terceira questão que eles fazem é que a diferença é que este governo acredita no programa. As suas palavras. Estou a citar. E este governo acredita no programa. Acredita no programa, enfim, vai cumpri-lo. Finalmente, faz uma comparação aos municípios, que também disse o professor que disse agora. Ou seja, dizem que sendo uma população inferior à de Ohio, portanto, um estado nos Estados Unidos, não é? Tem 308 governos municipais. Eles chamam governo municipal porque, em rigor, não é bem um governo municipal. Ou seja, a chamada custo de contexto. Apanhando a sua belíssima introdução, aqui está como é que o mundo nos vê. Porque o mundo lê a revista The Economist, o mundo que nos interessa, não é? Estamos a falar de quem se envolve na economia, e então é muito importante nós comunicarmos, mas sabemos comunicar, portanto, o emissor saber quem é o receptor e o receptor em particular de língua inglesa. Rui Moreira de Carvalho, João Cantigas Esteves, muito obrigado por estas explicações e por esta presença no Closing Bell.